pessoal tava esperando anúncios, a gente fez 2 anúncios. Na verdade, a gente anunciou um monte de coisa, né? Mas acho que tem mais um, né? Acho que sim. Vocês gostam de comédia? Gosto? Vocês gostam de marxismo cultural? As pessoas vão dizer não. Mas é só Vocês gostam de gatos? Acho que as pessoas gostam, né? E se eu falar pra vocês que a gente tem um quadrinho em desenvolvimento agora Mentira. sobre gatos, sobre revolução, Gatos marxistas. e eu vou chamar ele mesmo para falar pra gente o nosso último anúncio do painel Mistifório. Eu vou parar de ficar fazendo suspense, vai, com vocês, Thiago Santinelli. Olá pessoal, tudo bem? Alexandre Schettini aqui, editor da Mistifório, e dessa vez a gente recebe aquele que é, na minha humilde opinião, e na opinião de muita gente eu tenho certeza, o maior comediante da esquerda brasileira, Thiago Santinelli. E eu queria emendar já, antes de passar a palavra para você, né, nessa apresentação, já queria emendar com uma pergunta que me dá muita curiosidade, que é o seguinte: a gente sempre escuta no senso comum, digamos assim, né? Apesar de não ser uma coisa que eu concordo, que a esquerda radical não sabe fazer arte, né? Sempre tem uma dificuldade de se apropriar das linguagens artísticas, né? Para se comunicar e para disputar o imaginário, né? E você, como comediante, como artista, sendo o que, na minha opinião, né, talvez o artista que mais tem relevância na esquerda, principalmente na esquerda radical, qual é o peso de ter qual é a responsabilidade de ter essa relevância, e como que você construiu, né, qual foi o processo de construir essa relevância nesse meio, e ser tão bem aceito nesse meio tão pouco disputado, de acordo com algumas opiniões? É um peso quando você tem medo e se preocupa com o que você fala por aí. Assim, que do meio artístico, com o que eu trabalho, que é a comédia, normalmente ninguém tem. É o oposto, assim, ninguém se preocupa com o que fala. Para eles, pode falar tudo porque não tem peso na cabeça deles, não tem peso nada do que eles falam, né? Quando é piada com eles, não. Quando é com eles, aí tem peso, né? Mas quando é com eles, não. Eu acho que esse lance desse peso, quando você se importa, você se preocupa. Ele vem naturalmente, e eu passei a sentir ele de verdade. Foi até uma parada, foi até engraçado isso. Foi quando hackearam meu Instagram e fizeram uma publicação no Stories de um esquema de Pix, que era uma mentira, tudo mentira, era só aquele urubu do Pix. E aí eu pensei, não, ninguém vai fazer, né, mano? Ninguém vai transferir dinheiro para esse Pix aqui, só porque tem minha foto no Stories. Não vou fazer isso. E fizeram, uma galera fez, e aí foi quando pesou na minha mente a parada, assim, eu percebi, caraca, mano, então, eu tô tendo uma influência nas pessoas maior do que eu acho que eu tenho, assim, inclusive. Eu achei que eu não tinha nenhuma naquele dia, eu passei a perceber, caralho, eu tenho sim. E daí pra frente, eu acho que só passei a tomar cada vez mais cuidado, assim, com o que eu falo, com o que eu faço, principalmente como eu ajo por aí com as pessoas no mundo real, tá ligado? Que é onde eu acho que todo mundo que artista deveria realmente se preocupar, não é com a imagem que você passa na internet, não, é com que imagem você está passando para as pessoas que convivem com você no dia a dia, assim, as pessoas que trabalham com você, com as pessoas que te abordam na rua, como é que... Aí que vem o peso real mesmo, assim. Por isso que eu passei a procurar agora a militância de forma... num partido, né? Passei a procurar militância no partido, porque eu percebi que era onde eu deveria estar também militando de verdade, que é no mundo real. A gente está aqui falando de arte, falando da esquerda radical, falando desse processo artístico e tudo mais. E também a gente está aqui comemorando os 2 anos de Editora Mistifório, neste que a gente apelidou de painel Mistifório, né? Como um painel de um grande evento, né? Num painel onde as editoras fazem seus anúncios, seus comunicados. E a gente prometeu coisas grandiosas para esta data. Não só celebrar todos os lançamentos que a gente fez esse ano,
catapultando a editora Mistifório como uma editora com cada vez mais relevância, e a gente prometeu que ia ter um anúncio, e não é à toa que você está aqui, Thiago Santinelli. A gente vai falar uma coisa que eu acho que vai impactar todo o cenário de quadrinhos deste Brasil. Você fala ou eu falo? Você fala ou eu falo? A Revolução Felino-Brasileira. É isso mesmo, pessoal. A gente está anunciando esse quadrinho. Vai ser lançado o ano que vem pela editora Mistifório. A gente não vai ficar entrando em tanto detalhe assim. Justamente porque a gente está em fase inicial de construção do quadrinho, né? A gente está nas etapas iniciais. Mas a gente já tem um belíssimo num logotipo. A gente já tem uma premissa muito foda. É um roteiro que a gente está construindo a 4 mãos, trazendo a Janine para fazer as ilustrações. E é uma história que é muito foda. E eu queria emendar, né? Eu queria abrir para você falar sobre esse quadrinho, que afinal coloca os seus gatos como personagens principais dessa trama, onde a gente vai discutir mais-valia e vai colocar eles em aventuras para justamente trazer conceitos de uma forma mais palatável, digamos assim. Então eu queria já abrir para você falar do quadrinho, apresentar para o público essa ideia e por que vale a pena a gente usar dos quadrinhos para disputar o imaginário da população brasileira. Então, a ideia do quadrinho surgiu, como a maioria das ideias, né, que é andando em casa e vendo meus gatos por aqui, né? E o pessoal da Mistifório trouxe para mim esse presente, isso presente, né? Eu poder ter uma HQ, uma parada que eu nem tinha acesso quando eu era criança. Isso aí para mim, tipo assim, é um presente que eles trouxeram. E é importante, que eu acho, a gente estar em todas as mídias possíveis. Eu falo direto isso. A gente tem que estar até na Capricho. Tem que ter um comunista da Capricho, tem que estar em todo lugar. Tem que ocupar todos os locais. De verdade mesmo, assim. Colírio da Capricho Comunista, é isso. Estava tentando lembrar o nome. Então, a ideia, eu acho que além de estar também nessa mídia, mais uma, que é dos quadrinhos, é principalmente a linguagem, que eu acho que foi onde eu consegui angariar um público pela linguagem. Sabe? Porque eu não tento mostrar que eu sei das coisas, eu tento passar o que eu sei da forma que eu sei passar, que é, sei lá, do jeito simples, na linguagem que qualquer pessoa entende. E a gente vai fazer isso nesse novo projeto, que é esse do quadrinho. Uma linguagem que já é uma linguagem de fácil entendimento, né? Porque, tem desenho, tem um visual. E estamos tendo essa preocupação também no roteiro. E é isso que eu posso falar até agora. Aproveitando, né, que a gente já fez esse baita desse anúncio, desse quadrinho que vai parar a gibisfera, como o pessoal diz, né? Ano que vem. Que você já pode, pessoal, você que se interessou, você que não quer perder nenhuma informação de lançamento, de repente a gente vai soltar teasers e vai informando vocês do processo criativo, né? Você pode acessar mistiforio.com/Santinelli, porque a gente poderia colocar Revolucão, mas aí, Revolucão num bagulho que é de gato? Brincadeira. Mas é o seguinte, coloque lá mistiforio.com/Santinelli, que daí você pode acessar, se cadastrar e não perder nada sobre esse lançamento. Então eu queria só emendar nesta questão, que é a seguinte, né? A gente não pode deixar de falar que você, com a relevância que tem, com os assuntos que aborda, você tem sofrido cada vez mais perseguição das redes, dos algoritmos. E uma coisa que a gente costuma sempre brincar é que na realidade, na vida real, no dia a dia, nas feiras, nos eventos, nos encontros de pessoas, o algoritmo não chega aí. O algoritmo, ele tem um limite, é o limite digital. É óbvio que a gente tem controles, a gente tem a ideologia que acaba sendo um algoritmo da vida real, mas acontece que a gente se encontrar, a gente propagar a ideia, a gente conversar e se reunir, tá cada vez mais unido, né? Porque as redes acabam se separando, colocando a gente em pequenas bolhas, onde todo mundo, entre aspas, convive sem sair de casa, a gente não tá tendo mais essa troca. Eu queria saber de você, o que você pensa, né, já sendo um complemento da pergunta anterior,
o que você pensa que o quadrinho pode alcançar e de formas que a internet não pode, né? Se isso te empolga de alguma forma, se isso é uma experiência que tá te deixando tão empolgado quanto a gente tá de começar a construir essa jornada no mundo dos quadrinhos. Olha, isso me empolga, assim, eu posso falar a palavra aqui? Vai, manda bala. Posso? Manda bala, pode xingar. Posso, né? Me empolga pra caralho, tá ligado? Acho que é assim que eu sinto vontade de falar. Me empolga pra caralho porque quadrinho foi como eu aprendi a ler, basicamente, assim. Foi lendo o quadrinho da Turma da Mônica. Era o que eu tinha acesso. Eu lembro que era tipo R$1, você comprava uma usada, assim. Ou então quando algum vizinho ia jogar fora, você abria lá no lixo, pegava, mas lia muito, muito, muito mesmo, assim, da Turma da Mônica. E aí eu cresci, parei de ler HQ, porque ficou cada vez mais difícil acompanhar. Chegava lá um quadrinho do Hulk, 38, eu ficava, caraca, cadê o 39? E o 37, eu não sei onde tá. Então me batia o desespero, eu não conseguia desistir de acompanhar quadrinho. Agora eu vou poder ter o meu, né? Porque ainda acho que é uma ferramenta que atinge um público que é exatamente o qual eu gostaria de atingir. Por isso que eu comecei falando da minha época de criança. Porque é exatamente esse público que eu gostaria de criar agora material para ele. Público infanto-juvenil. Porque eu acho que é muito importante a gente doutrinar as crianças desde o início do jeito certo, que ela vai ser doutrinada de alguma forma. Mas vai ser provavelmente de uma forma péssima através da televisão, que a gente sabe quem é que manda lá. Então, assim, para mim está sendo empolgante por esses dois motivos. Por ser de uma mídia que foi pela qual eu me alfabetizei e por ser também uma mídia que eu acredito que vai atingir um público no qual eu gostaria de atingir. Para finalizar, eu queria deixar bem claro que a Misty Fórum, ela tem a honra e o prazer de... Eu nem sei, eu acho que eu falei isso em todas as entrevistas que a gente fez até agora, que eu nem sei como as coisas aconteceram, mas acontece que a gente tem produzido quadrinhos, tem produzido obras, sempre com as pessoas que a gente admira. E isso acho que é um privilégio que quase ninguém tem, na verdade. E isso nos empolga muito, principalmente porque a gente está abordando temas que a gente acredita que vão ter relevância, né? A gente sempre pensa que é muito triste quando a obra morre em si, apenas como um produto, né? O famoso fetiche da mercadoria. Você vai lá, quer comprar aquilo simplesmente porque você achou legal ou porque te colocaram na cabeça que você precisava muito daquilo ali, mas aquilo ali morreu sem muita reflexão, sem muito debate e tudo mais, né? Então a gente sempre tenta promover debate em torno da obra, realizar lançamentos, levar em todas as feiras possíveis e conversar com as pessoas e sempre estar militando sobre a própria obra, né? A gente acredita que o tema, né, é super importante. Então, eu queria saber de você, assim, o quanto fazer quadrinho te empolga por ser uma linguagem que ainda está em ascensão no Brasil, apesar de ter muito quadrinista, mas a gente não tem um mercado sólido de produção. A gente não tem um mercado sólido de produção justamente porque a gente não tem condições de trabalho para os quadrinistas, né? A maioria dos quadrinistas se autopublica de forma independente, sempre no seu tempo extra, no seu tempo de dormir, né? Tira um pedacinho do seu tempo de dormir para poder produzir os quadrinhos, mais por paixão, né? E tudo mais. Então eu queria saber de você se isso te empolga mais por ser um universo pouco explorado de forma a furar bolhas, né? A gente sempre escuta, né, e acho que também é uma coisa que a gente cita recorrentemente, que você conversa com qualquer pessoa, se a pessoa curte quadrinho, ela vai falar assim, curto sim, a Turma da Mônica e super-herói, e Marvel, e DC, e Batman, e tudo mais. Então, a gente tem, por mais que tem muita gente produzindo, a gente ainda não tem uma movimentação sólida, né? E nosso objetivo é justamente furar essas bolhas, que além de apresentar a linguagem, a gente discute os temas que a gente quer discutir. Então eu queria saber de você, nesse projeto em específico, o que te empolga mais? É disputar o imaginário numa linguagem nova para você, ou se não é nova,
acho que a gente nem conversou sobre isso, né? Ela é nova pra você ou não é uma linguagem nova? Ou você se empolga mais pelo fato de um experimento artístico mesmo, né? De se expressar de uma forma inédita, né? Se você, né? A gente acaba que todo mundo que quer fazer arte quer se comunicar, e a gente tem o desejo de se comunicar de todas as formas possíveis, né? É que só não dá tempo de fazer tudo, né? A gente quer fazer música, quer fazer quadrinho, quer fazer livro, quer fazer tudo. Então eu queria saber isso, né? Essa mistura do artístico com a disputa numa nova linguagem. E o quanto você está empolgado para isso, e deixar suas palavras finais aí pro pessoal acompanhar o desenvolvimento desse quadrinho. Olha, o que me empolga mais de verdade é saber as pessoas que eu um dos personagens da série está insatisfeito. Olha só, como assim os protagonistas não iam falar no anúncio? É uma DLC, inclusive, tá? O que mais me empolga é essa parte de saber quem eu vou atingir agora, saca? Além das pessoas que já me assistem, é o lance de atingir pessoas que são esse público infanto-juvenil. Porque eu sempre faço coisas, quando eu comecei a fazer o canal, eu pensava assim, o que eu de 16 anos, 17, precisaria ouvir para parar de acreditar nas pessoas que eu acreditava, saca? Eu fiz meu trabalho na internet me baseando nisso, assim. E depois que começou as coisas a dar certo, eu tive possibilidade de tentar novas mídias, tá ligado? Novos locais para eu poder expressar o que eu penso, minha arte, né? E agora recentemente, esse ano, eu me peguei pensando assim no que eu de 9 anos de idade, no que eu de 8 anos de idade precisaria ver para parar de acreditar nas coisas que acreditava, assim. E eu acho que esse quadrinho vai ser um desses momentos, assim, para mim, onde eu vou poder falar comigo de 8 anos, de alguma forma. Que queria ser desenhista de quadrinho, né? Não pôde por motivos religiosos. Então, desde já, fica aqui o meu agradecimento do fundo do meu coraçãozinho ao pessoal aí da Mystiforium que me chamou para esse projeto, realizando mais um sonho da minha vida. E agradecer a vocês também que me assistem, né? Que se não fosse vocês, eu também não estava em lugar nenhum. Estava lá em Samambaia agora, passando raiva, trabalhando com algum patrão. Eu posso falar a palavra? Não posso, eu já falei, né? É isso aí. Se eu não puder falar, o editor bota um pi aí também, né, pô? Né, editor? Bota um pi aí quando eu falar. Filho da puta, viu? Botou um pi. Tá vendo? É isso aí. Não preciso mais aturar pra patrão, filho da puta, graças a vocês. Posso agora dar todo o meu esforço que eu tenho, jogar todo ele na minha arte, que era o sonho da minha vida. E eu quero que o meu trabalho atinja mais pessoas, para que em algum momento as pessoas, todas elas, possam ter o prazer que eu tive de poder ser eu, tá ligado? Parece que é clichê essa parada de ser você, mas de verdade, vocês me permitiram isso. E eu espero que um dia vocês, ou pelo menos os filhos ou netos de vocês, possam ser eles. É isso.